Mateus capítulo 28. Em Mateus capítulo 28 nós encontramos o capítulo da ressurreição. Amém? Só que há uma coisa interessante que acontece. Se a nossa maior esperança está atrelada ao facto de que o Filho de Deus ressuscitou, qual será o maior investimento de Satanás? O maior investimento de Satanás vai ser colocar pontos de interrogação e dúvidas nesta irrefutável verdade. Se a nossa esperança é que Jesus morreu e ressuscitou, se o pilar do cristianismo reside na certeza de que Jesus morreu e ressuscitou, qual será a primeira tática do diabo para poder ferir e atacar a nossa fé? A primeira tática do diabo para atacar a nossa fé será simplesmente tentar nos convencer que a ressurreição de Jesus não passa de uma fantasia, é uma história, é um mito, é um boato. E você percebe que ao longo do tempo o diabo vem colocando essa narrativa, às vezes de forma explícita, às vezes de forma subjetiva, mas ele vai sugerindo que a questão da ressurreição é bem possível que tenha sido apenas uma coisa que foi fabricada pela mente de uma pessoa muito criativa. E o diabo sabe que quando ele ataca esse aspecto da ressurreição de Jesus, automaticamente ele fere o pilar do cristianismo. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no capítulo 28, é o capítulo que nos fala da ressurreição. Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo, carregou no seu corpo os nossos pecados, foi crucificado naquela sexta-feira no Monte Gólgota, ferido pelas nossas transgressões, derramou seu sangue e com seu sangue nos lavou, nos tornou limpos, nos purificou e foi colocado no sepulcro. E hoje ele ressuscita. Se Jesus não ressuscitasse, não estaríamos aqui. Ou se Jesus não tivesse ressuscitado, não faria sentido nós estarmos aqui. Diga por quê? Porque a morte teria tido poder sobre a vida dele. Então, ninguém pode te livrar da morte, enquanto essa pessoa também está sujeita à morte. Então, para ele poder nos livrar da morte, ele tem que ser mais poderoso que a morte. Então, o diabo, o que é que luta para fazer? Ele luta para fazer com que a história, ou não a história, mas a veracidade da ressurreição pareça questionável. Para quê? Para que você não possa crer. E quando você não crê na ressurreição de Jesus, automaticamente não serás um cristão de verdade, um cristão forte. Vamos lá ver, por exemplo, na história. Jesus, depois que ressuscita, é visto por mais de 500 irmãos. E depois, no capítulo 1 do livro de Atos, Jesus está parado no Monte das Oliveiras e ele vira para os seus discípulos e ele começa a falar com eles as últimas palavras. Em Atos capítulo 1 está escrito que aqueles que se haviam reunido com Jesus no Monte das Oliveiras olharam para ele e começaram a lhe fazer perguntas. Foi quando ele disse: não vos compete saber os tempos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só que a narrativa vai dizer que naquele instante em que Jesus falava com ele, ele começou a subir, ele foi assunto ao céu. Quando ele sobe ao céu, a palavra de Deus nos diz que 2 anjos apareceram e falaram para os discípulos, eles olhando para o céu. Os anjos disseram para eles: ei, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu há de voltar, assim como para o céu o vistes ir. Agora, se Jesus ressuscitou, ou se a ressurreição de Jesus é mentira, não teriam acontecido algumas coisas muito interessantes que aconteceram depois. Diga o que é, pastor.
a partir daquele instante, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, começaram a entregar suas próprias vidas para morrer em prol dessa verdade. Cá entre nós, quem morreria por uma mentira? Ninguém. Ninguém morreria por uma mentira. E você vê, todos os discípulos de Jesus morreram assassinados, exceto João, que morreu de velhice. Mas a maioria foram mortos. Outros foram enforcados. O próprio apóstolo Pedro, que estava ali, no meio dos discípulos, no Monte das Oliveiras, quando Jesus sobe ao céu, o próprio apóstolo Pedro, por ordem de Nero, em Roma, no ano 65 ou 60, nesse intervalo em que estava reinando o imperador César Nero, ele deu uma ordem para que os discípulos fossem perseguidos e assassinados. Mandaram crucificar Pedro. Pedro, na hora em que iam lhe crucificar, sabe o que ele disse? Não sou digno de morrer na posição que o meu Senhor morreu. Estou a pedir me crucificarem, mas depois virem a cruz para baixo. Imaginem o sofrimento. Agora, se a ressurreição de Jesus é mentira, por que alguém está a aceitar morrer por uma coisa inventada? Ninguém morre por mentiras. Se os discípulos foram capazes de morrer one by one, um por um, outros foram apedrejados. O próprio João, na era do imperador Domiciano, em Roma, havia um decreto de que devia se adorar o imperador e os deuses romanos. E João, ele parou e disse: eu não vou me curvar à idolatria, porque eu só tenho um Senhor e ele chama-se Jesus. A história nos diz que o imperador Domiciano mandou ferver azeite numa caldeira, numa panela gigante. E foram perguntar novamente para João: João, te curvarás aos deuses romanos e ao imperador, ou continuarás com essa fé nesse tal Deus que morreu e ressuscitou? Ele disse: ainda que me fervam, eu não negarei minha fé. Irmãos, quem pode morrer por uma mentira? Quem pode aceitar ser metido num óleo? Quem já queimou com uma gotinha de óleo que pulou quando estava a fritar batata ou peixe? Quem? Imagina agora você ter que ser despido e lançado numa panela que está a ferver óleo, uma panela gigante. Ele disse: me lancem lá. Levaram o apóstolo João, meteram ele dentro de uma panela gigante com óleo a borbulhar de tanto ferver. Óleo não ferve até 100 graus. Ferve até quantos graus? Vocês que estudaram? 180 graus. O óleo a ferver. Meteram o homem, ao invés dele explodir, fervendo, o homem entrou no óleo. Nem ele não acreditava quando fez isso aqui. Não sentia nem um pouquinho de calor. A história diz que foi a partir daí que disseram: isso aqui, melhor lhe colocarmos na ilha de Patmos. Levaram ele para a ilha de Patmos e foi lá onde teve as visões do Apocalipse. Mas veja os sofrimentos que eles passaram. Se a ressurreição de Jesus é algo inventado, por que essas pessoas que andaram com ele e lhe viram depois que ele ressuscitou, sei que dizem que não é verdade, por que agora estão a aceitar morrer? Foram colocados espadas no pescoço e disseram: renuncie a esse Jesus. Eles disseram: ainda que tirem meu pescoço, eu não vou renunciar. Então, se a ressurreição é uma invenção, por que pessoas grandes, e não só uma, várias, estão a aceitar ser assassinadas por causa deste evangelho? É porque é verdade. Agora, qual é o investimento de Satanás? É fazer parecer uma história construída por mentes criativas, colocar dúvidas a respeito da ressurreição. Há pessoas, escuta, não pensa que a minha mensagem é desnecessária, porque há pessoas que só vieram aqui por religiosidade, mas no fundo não acreditam. Acreditam mais na ciência. Porque biologicamente é impossível alguém morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Então alguns só estão aqui porque fica bem, tem que cumprir o lado religioso, também é culturalmente bom frequentar uma igreja, faz parte da nossa existência como seres humanos. Alguns até têm conceitos filosóficos para justificar a ida à igreja, mas no fundo não acreditam
E eu quero te dizer que esse é o maior investimento de Satanás, fazer você não acreditar profundamente que Jesus ressuscitou. Mateus 28, versículo 11, veja só, não é de hoje, é um investimento antigo. Isso aqui aconteceu depois da ressurreição. Versículo 11, e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Diga, alguma coisa aconteceu. Versículo 12. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando. Deram o quê? Deram muito dinheiro aos soldados, ordenando. Dizei, ou digam, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Os soldados que haviam guarnecido, olha para mim, não vou demorar. Os soldados que guarneceram o túmulo de Jesus experimentaram algo tremendo na ressurreição. E eles entraram na cidade tremendo, porque o que eles viram nunca imaginaram que teriam visto na vida, ou que poderiam ver. Então eles tremendo entraram na cidade e foram contar. Ei, irmãos, os primeiros pregadores da ressurreição são os mesmos que guarneceram o sepulcro. Deus é terrível. Os primeiros que pregaram a ressurreição foram soldados romanos. E o primeiro que pregou que Jesus é rei na crucificação foi um romano. Diga quem, pastor? Quando crucificaram Jesus, quem mandou colocar a placa? Estava escrito o quê? Jesus Nazareno, rei. Os outros estavam a zombar, mas ele estava a dizer: esse aqui é rei dos judeus. Quem já viu um acrônomo escrito assim, INRI? Quem já viu? INRI. Exatamente. INRI é um acrônomo em latim que significa Jesus Nazarenus Rex Judaeum, que significa Jesus o Nazareno, rei dos judeus. É assim como o Pilatos colocou em latim na placa. Até quem te manda matar reconhece. Até quem lavou as mãos teve que confessar que ele é rei. Então, os soldados romanos que guarneceram o sepulcro foram os primeiros a ver Jesus a sair do sepulcro. E a imagem foi tão estarrecedora que eles saíram correndo e entraram na cidade. Foram contar para quem? Foram contar para os mesmos que mandaram matar Jesus. Disseram: nós vimos, ele ressuscitou. Nunca imaginamos ver uma coisa daquelas, mas a pedra sozinha começou a girar. E de repente uma luz saiu daquela gruta e o homem que estava ferido na sexta-feira saiu sem nenhuma ferida. Aleluia! Então eles contam essa história e de repente os sacerdotes dizem assim: congregados eles com os anciãos. Olha só, Mateus 28, versículo 12. Congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando. Digam, vieram de noite seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar ao ouvido do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Relaxa, não tenham medo. Versículo 15. E eles, vamos lá ler juntos. 1, 2, 3. Não, mais forte. 1, 2, 3. O que se divulgou entre os judeus até os dias de hoje? Que o quê? Que o quê? Que Jesus não ressuscitou, mas foi roubado pelos seus discípulos. Não é verdade? Agora, o que o diabo tem medo nessa verdade da ressurreição? E por que se prega pouco a respeito da ressurreição? Já notaste?
A pregação da ressurreição não gera dinheiro, mas a pregação que não inclui ressurreição gera dinheiro. Falar de que ele ressuscitou não gera dinheiro. Se eu falar que ele ressuscitou, que nós precisamos crer, que nós precisamos nos arrepender, não vão dar oferta. Então, eu tenho que falar o quê? Esquece ressurreição, esquece sobre Jesus. Deixa-me lá dizer, Deus está trazendo na tua casa uma BMW 0 km com Mercedes-Benz. Não! Houve troca financeira para esconder a verdade. E muitos de nós hoje estamos a esconder a verdade por troca. Vira a pessoa e diga, bem-aventurado és tu. Eis que te encontras, fala assim mesmo, num lugar que não te esconderão a verdade. Diga, aqui ninguém tem nada a ver com teu dinheiro. A nossa prioridade é a tua alma. Aleluia! Agora, os soldados receberam dinheiro, esconderam o evangelho. E quando alguém lhe dissesse, nos contem lá o que aconteceu naquele dia. Eles disseram, nada, estamos ali, tomamos um vinho, ficamos guftes, depois vieram discípulos dele, me roubaram. Mas querem saber o que aconteceu? Bem. Vamos para o versículo 1 de Mateus 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e sentou sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago. Tudo isso quem está a ver? Quem está a ver isso aí? Os soldados. E a sua veste era branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não temais, ou nem tenham medo, pois eu sei que buscais a Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde ele jazia. E depois, imediatamente, e dizeis aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. É isso que aconteceu. Ninguém foi roubar ninguém. O céu se abriu, a terra tremeu, o anjo desceu e a pedra foi rolada e ele ressuscitou. Aleluia! Agora tenho uma boa nova para você. Qual é, pastor? Se ele ressuscitou, então não estou a orar em vão. Se ele ressuscitou, então não estou a buscar a Deus em vão. Se ele ressuscitou, a esperança para minha vida, a esperança para minha alma, a esperança para minha casa, a esperança. Depois daqui, vai lá investigar como é que morreram os apóstolos. Todos estavam disponíveis. Como mais peta kama fuza kubila, como mais tsemelela, imbonile, apukile, igame kimbona na kwela ya tilweni, omuida dayana. É a nossa esperança. Se Jesus não ressuscitou, tudo é em vão. 1 Coríntios capítulo 15. Olha só o que diz a palavra. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós? 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. 1 Coríntios capítulo 15, olha só. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é o quê? É vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, estamos a fazer o que aqui? Ele não tem diferença de qualquer outro perdido que foi vencido pela morte. Mas se ele ressuscitou, estamos no caminho certo. Se ele ressuscitou, estamos aonde?
estamos no caminho certo. Se ele venceu a morte não tem poder sobre a minha vida. A morte não tem poder sobre a tua vida. Eu esperava ouvir um amém mais alto. Se ele venceu a morte não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre a tua vida. Porque Cristo ressuscitou. Se ele ressuscitou, eu tenho esperança da vida eterna. Amém? Tenho ou não tenho? Olha só. Romanos capítulo 8, versículo 11. Falei que é uma aula bíblica hoje, hein? Quem gosta da Bíblia, diga amém. Romanos capítulo 8, versículo 11. Escuta, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Alguém está entendendo esse português? Está complicado? Alguém prepara-me em Xangá nesse versículo, tá? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Em outras palavras, se você é cristão, tem o Espírito Santo, assim como Jesus ressuscitou, acredita, há esperança para você também. Amém? Diga comigo, ressurreição. Todos nós vamos ressuscitar. Alguns de nós vamos ressuscitar para estar com Cristo. Outros vão ressuscitar para serem condenados. São duas coisas. Nas tias, alguém não vai fundir. Se como falecimento, a chonguiça. O gajo morreu, era bandido, não queria saber de Deus. E nima lá à frente, ele mataia aí. Nanzo was kwembo, habita no irmão. Ai, e nima lá à frente, cantsumbu lá aí. Nanzo was kwembo. Era jambana. Ninguém aqui recanga e tive. Não queria saber de Deus. E gama nima. E quando é que fuka kavafi hata pushiwa. E kusa ayili katatana wae. Tatana wae na. Tatana wae na ma. Diablos. Os justos ressuscitarão para a vida eterna. E os ímpios ressuscitarão para a condenação eterna. Quem são os ímpios? Aqueles que rejeitam a Cristo, que negam o Evangelho, que preferem viver do jeito como eles acham que é certo e rejeitam a pregação que transforma o coração. Aqueles que endurecem o coração quando a palavra de Deus sai. A morte e ressurreição de Jesus é a prova de que se eu crer nele, a morte não tem mais poder sobre mim, porque ele já venceu a morte. Amém? O maior inimigo do ser humano é a morte. Está aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Está aqui, vamos lá. Diz o quê? Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Estás aqui? Não pode ser dessa igreja e não dominar a Bíblia. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 26. diz o quê? O último inimigo a ser destruído é a morte. É quem? É a morte. Yeah. The last enemy to be destroyed. Jesus já lhe destruiu primeiro. Mas no fim, a morte vai ser pisada de vez. Por quê? Porque naquele dia, todos nós que estamos em Cristo Jesus, vamos ressuscitar. Aleluia! Vamos fazer o quê? Vamos ressuscitar. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Diz a palavra do Senhor. Sim. Sabemos que a lei é boa, se alguém usa de maneira adequada. Também sabemos que Estás ela em 2 Timóteo? Primeira. Não, 2 Timóteo. Sorry. Portanto, não te envergonhes deste testemunho,
Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Deixa-me lá ler. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou para uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus, o qual fez o quê? Aboliu a morte. Aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Diga, Jesus aboliu a morte. Jesus aboliu a morte Na minha vida. na minha vida. Aleluia. E o diabo quer que você não creia nessa verdade. Ele odeia essa verdade. Que Jesus morreu e ressuscitou. Então, pessoas pegaram dinheiro. Lhe disseram, Mugush, Muguyini, Mugush, Mungakaneliena. Não falem dele, calem. Só que enquanto os soldados romanos calavam os apóstolos, Atos 4, versículo 24. Enquanto os soldados romanos calavam, Assim diz a palavra do Senhor. sim, E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que nele há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo. Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. sim. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua Parem mesmo, palavra. estão a lhes ameaçar, eles estão a orar, estão a dizer, Senhor, nos dá graça para falar com mais ousadia. Vamos nos matar, Deus nos dá graça para aumentar volume. Vocês devem parar, Deus nos dá graça para aumentar volume. Vocês devem calar, Deus nos dá graça para aumentar volume. Ei, quem crê que Jesus Cristo existe, é real, morreu e ressuscitou, você não para essa pessoa. Podes tentar lhe travar, mas a fé dessa pessoa é maior que as ameaças. A minha fé é maior que aquilo que me ameaça. É por isso que eu ainda estou aqui. Você pensa que estou aqui porque ninguém me ataca? Pensa que estou aqui porque ninguém me apedreja? Eu sou apedrejado em todos os lados, dentro e fora da igreja. Mas se Satanás espera que eu não pise mais a casa do Senhor, é agora que ele vai render. Porque quanto mais atacam, mais crente pro max eu vou ser. Quanto mais fofocam, mais crente pro max eu vou ser. Escuta, eles estão a ser mandados calar, eles estão a pedir ousadia. Nos dá graça de aumentarmos volume nesse assunto. Queremos falar mais dele. Queremos piorar. Posso dizer uma coisa? Todas as vezes que alguém tenta te tirar da fé, peça a Deus te dar mais graça. Porque só o diabo se irrita com pessoas que estão a buscar a Deus de verdade. Como é que você vai se irritar com alguém que está a buscar a Deus de verdade? O que é que tem dentro de ti? Deus o quê? Há pessoas que não gostam por ver pessoas a vir à igreja. E é possível alguém estar dentro da igreja e não gostar de alguém vir à igreja. Are you okay? Are you okay? Pessoas que estão dentro da igreja e evangelizam pessoas para saírem da igreja. É um tipo de feitiçaria. É um tipo de quê? É um tipo de feitiçaria. Calem. Não falem mais desse Jesus. É o que estavam lhes dizer aqui. Não falem mais desse Jesus.
Versículo 10 diz o que? Seja conhecido. Olha o que diz. Atos 4, seja rápido, eu quero orar. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, e em nome desse é que esta estação diante de vós. Em nome deste Jesus que morreu e ressuscitou, o homem que era paralítico agora já anda. Em nome deste Jesus que morreu e ressuscitou, o homem que era mendigo agora já pode trabalhar. Em nome deste Jesus que morreu e ressuscitou, o homem que vivia com a vida amarrada agora já está liberto. Se ele morreu e ressuscitou, eu tenho esperança. Aleluia! É a garantia de que se até o maior inimigo já foi vencido, agora imagina as coisas pequenas. Aleluia! Se o maior inimigo já foi vencido, imagina coisas pequenas. Se Jesus venceu a morte, o que é a doença? Se Jesus venceu a morte, o que é câncer? Se Jesus venceu a morte, o que é diabetes? Se Jesus venceu a morte, o que é HIV/SIDA? Se Jesus venceu a morte, o que é hepatite? Se Jesus venceu a morte, o que são miomas? Diga para esse problema, se Jesus venceu a morte, quem é você? Quando o diabo sussurrar no teu ouvido, vais morrer, diga, morrer quem? Não é essa morte que lhe mataram lá. Jesus é terrível. Ele matou. Não. Espera. Deixa-me lá entender essa matemática complicada. Porque a morte pensou que estava a lhe matar. Só que quando a morte estava a lhe matar, ele estava a matar o que estava a pensar que está a lhe matar. Não. Vamos lá entender juntos essa matemática. Porque quando levam ele para o Gólgota, pensavam que estavam a lhe matar. Só que quando levavam ele para lhe matar, era lá onde ele estava a matar o que queria lhe matar. Aleluia! Eu estou a dizer que Jesus já matou o que quer te matar. Se eu fosse você, davam glória a Deus maior. Ele já matou o que quer te matar. Estou a dizer que essa coisa que quer te matar, Jesus já matou. Essa desgraça que quer te matar, Jesus já matou. Essa morte que quer te matar, Jesus já matou. Só para o inimigo ouvir, enche este lugar de glória a Deus. Aleluia! Ele matou o que veio para matar. Não, diga a pessoa que ele matou o que veio para matar. Ei! Não, depois Paulo entendeu isso aí. Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 55. Paulo vai fazer uma pergunta. Diz o quê? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Não, deixa-me ler, versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Versículo 55, ele pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Pensavas que estavas a lhe matar. Espera aí. Quando lhe açoitavam, a morte pensava que estava a lhe matar. Agora vou te revelar por que Jesus não pediu para parar. Ele não pediu para parar, porque quando a morte pensava que estava a lhe assassinar, era ele que estava a assassinar. Era como se ele estivesse a dizer assim: banane nas teus jagunentes aí, né?
Ni tukelani na shitiva za kunienchaini. Ni kavani na shitiva za kunienchaini. Ni vampani na shitiva za kunienchaini. Quando ele disse está consumado, ele pegou a morte e pisou ela. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E por causa dessa esperança, há um conselho para ti no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão, por quê? Porque Ele morreu e ressuscitou. Se você for para Meca, os ossos de Maomé estão lá. Se você for para os budistas, os ossos de Buda estão lá. Mas se você for para Jerusalém, você visitar o sepulcro, está escrito na entrada: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Não procurem no meio dos mortos aquele que está vivo. Se você crê, faz barulho. Ele vive. Diga a 3 pessoas: Ele está vivo. Diga: alegra-te, Ele está vivo. Diga: põe um sorriso na tua cara. Ele está vivo. Diga: glorifica a Deus. Ele está vivo. Aleluia. Aleluia. Ora baixata e a moça. Ele está vivo. Ele está vivo. Eu não tenho medo. Paulo vai dizer assim: então, irmãos, deixa-me lá vos dizer: viver é Cristo, morrer é lucro. Ai, 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 ai. Espera aí. Paulo, não tens medo da morte? Como é que eu vou ter medo? Diga, fala, pastor Dércio. Paulo, não tens medo da morte? Como é que eu vou ter medo de um defunto? Jesus foi capaz de transformar morte num defunto. Se eu fosse você, num culto como este aqui, ok, ficar triste na sexta-feira até entendo. Ficar triste na sexta-feira santa até entendo. Não dar glória a Deus na sexta-feira santa até entendo. Ficar com cara amarrada na sexta-feira santa até entendo. Ficar com cara trancada na sexta-feira santa até entendo. Mas no domingo da ressurreição não é dia de choro, é dia de festa, é dia de alegrar-se na presença dele. Ei, hoje não é dia de lágrimas. Famani muyavajela, sabuyesa fugile, aí sigo na gorila. Famani muyavajela, sabu akombo na rifo zituliwile. Ora basaya baosaka. Ei! Yeah. Senta. Ei! Se você ler, a Bíblia não diz que cristão morre, a Bíblia diz que cristão dorme. Abre lá, Efésios 1:23. Dilma, leia rápido. Não, Filipenses, abra Filipenses 1:23.
Versículo 22. Lê a partir do 22. Assim diz a palavra do Senhor. Ah, Filipenses capítulo 1, versículo 22. ah. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Espera aí. Está a dizer, se viver fisicamente vai me trazer algum benefício? Ele devia dizer, ok, valeu. Quem não gosta de benefício? Se viver na carne me traz algum salário, algum privilégio, tudo bem. Mas ele está a dizer, se viver na carne me traz algum fruto, eu não sei o que escolher. Escuta a estranheza dessas declarações. Repete o versículo 22. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Agora, Paulo, como é que você não sabe o que escolher? Logicamente, é só dizer que prefiro viver na carne, né? Agora, ouve lá o versículo 23, escuta. Mas de ambos os lados estou em aperto. De ambos, Lados estou em aperto. por que, Paulo? Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo está dizendo, epa, eu sei que há coisas nices aqui, mas eu sinto que preciso ir para estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Não disse, sinto que preciso morrer. Quando César Nero manda matar Paulo, César Nero foi privilegiado para ser ponte de Paulo voltar a ver o seu Senhor. César Nero não foi assassino, foi escravo. Paulo não tinha medo. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele estava na prisão em Roma. Mas teologicamente a carta de Paulo aos Filipenses é considerada a carta mais alegre da Bíblia. Espera aí, como é que é a carta mais alegre? The guy was in jail. O homem estava na cadeia. Como é que na cadeia ele me escreve a carta mais alegre? Como é que amarrado ele escreve para os filipenses e diz assim, regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. Mas, Idio, como é que é? Você está na jail, devíamos ser nós a dizer você que está na jail, que bro, relaxa lá, sabe, Deus entende, é assim mesmo. Porque é possível estar preso enquanto estás livre, e estares livre enquanto estás preso. Paulo estava preso, mas espiritualmente livre. E os filipenses estavam livres, mas espiritualmente presos. Há pessoas que andam na rua, mas estão presas. Há pessoas que até sorriem e nos saúdam, mas estão presas. Presas psicologicamente, presas espiritualmente, presas emocionalmente. Perdão que não conseguem liberar. Traumas que não conseguem vencer. Até hoje, tratas teus filhos da mesma forma como teus pais te trataram. Traumas mal resolvidos. E macanha abiwili. Uma irmã disse, eu já não quero meu marido. Mas por quê? Ele te trata mal? Não, não me trata mal. Ele é muito manso. Mas o que está a acontecer? Epa, não sei, acho que é porque cresci numa família de guerra. Então, já que cresceste numa família de guerra, o Janin não vai lá, o Cadina. A gama são traumas mal resolvidos. Então, you need deliverance. Precisa de libertação. Precisa de libertação. Porque vovô, papau é mamamana. O que se estirir e deixar. Posso dizer uma coisa? Abrir parênteses aqui. Não há nada que acontece nesta vida que não seja instrumento de exemplo para nós. Tudo que acontece é instrumento de exemplo. Posso ir mais fundo? O que você viu que os teus pais faziam era um exemplo do que não deve ser feito. Outro dia, eu estava a orar e eu disse, Deus,
Por que alguns homens de Deus são assim, 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 assim? Deus disse, porque lhes coloquei como exemplos do tipo de homem de Deus que não deve ser. Deus falou para mim assim, alguns homens de Deus ainda vivem, existem, porque lhes coloquei como exemplos para você olhar e dizer, aquilo ali, nunca quero chegar naquele nível. São exemplos. Tudo que acontece é um exemplo. Deixa Jesus trabalhar dentro de ti. Resolva os traumas, os medos. Porque é possível você andar na terra enquanto estás preso por dentro. Oi, igreja, estás aqui há anos, não consegues perdoar pai de Júnior. Não, aqui parece que está muita gente inocente. Deixa-me lá. Papai wa Júnior, aconteceu em 2007. Nina muntla unifoto zakhe utshama kudziyisete le mavhela ukulowa nga kona a hatshe swilo swa u tlhe u hundzuka ni muloyi i nga tlhantlheka mani tlhantlheko i nga tshika ku endla estagiária da feitiçaria. Estagiário da feitiçaria. Teu boss que te mandou embora há muito tempo, até hoje não lhe esqueces. Desmancha-te. Traumas mal resolvidos te fazem você estar preso enquanto estás livre. Paulo está a exortar os filipenses a se alegrarem, mas ele está preso. Ele não tem medo da morte. Por quê? Porque ele sabe que a morte já foi derrotada, já foi vencida. E se ele simplesmente crer nessa verdade, ele estará livre. Hoje, eu quero que você saiba que aquilo que mais te ameaça já foi derrotado. Só precisas ter fé. Pela lei, não cachorro lei, já fez tudo ele. Que faltará me não tomar a posse. Só. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Já foste derrotada na cruz do Calvário. Essa é a nossa maior esperança, irmãos. Jesus morreu, ressuscitou e está vivo até hoje. Essa é a pregação do Evangelho, a boa nova. Eu quero ter um Salvador que não morre. Eu quero ter. É por isso que todo tipo de igreja que me faz eu crer mais no homem do que em Jesus. Não, uma cachorra. Amuno. Bem morado, acho que nada. My life must not depend on a man. A minha vida não pode depender de um homem, um ser humano. Existe ou não existe? Igreja que para você ser curado tem que ver foto do Mfundisi. Ir para casa com foto dele. Colocar na sala. O lango está foto da Anha. Ué. Ela não cola, só tem uma jala, uma whisky, mas garro no jala, ela cura com a foto. Já estive numa igreja que adorávamos foto. Eu já estive numa igreja que adorávamos foto do líder, fundador. E diziam que ele veio para substituir Jesus. Ele é a nova revelação. Ei! Um cota japonês. E eu servia ali naquela church. Era para mim, aquela era a maior verdade. Ué. Depois um dia, eu como gosto muito de ler, fui aos anais da história da igreja. Receber a revelação da church. Não há. Em Japão tem um whisky chamado sake. Não há whisky xingua na zasgar. Em Camanga Boé, para o lado da comida, tem que ir para a igreja. What is this? Depois, quando fui já investigar, descobri que até os próprios pastores que nos pregavam em casa tinham maços de cigarros. Fumavam e bebiam normalmente. Eu disse, ok. E ele morreu há long time. Só que anualmente se fazem caravanas para ir fazer procissões na campa dele. Pedir sorte.
pedir ajuda. Alguém me convidou para a igreja. Quando eu entro aqui na igreja, o que eu tinha na minha cabeça sobre Jesus é o que me disseram lá. Jesus é mais um homem, um filósofo, inteligente, que namorava com Maria Madalena. Diga, ué. Namorava com Maria Madalena. Na verdade, não morreu. Pegou Maria Madalena, fugiram, foram viver em Roma. E eles não tiveram sono. Então, quando Dinessa me evangelizou, e discutir mais, pergunta lá, ele procura lá, discutir mais. Jesus, sabe, vou dizer uma coisa. Jesus, depois, como nós precisamos argumentar logo no colica, chamanchu. Pior argumento, não foram argumentos dela que me fizeram me converter. Até porque eu só fui à igreja porque eu lhe queria. Eu fui à igreja porque eu não queria perder a dama. E eu dizia para meus braços, domingo não vou estar a convidar convosco para uma baby que me convidou para tchê. Epa, tem que bazar, senão não vou conseguir nada. Pois cheguei na church, há uma coisa terrível na palavra. Não sabes explicar, mas a palavra entra num lugar dentro de ti que você não consegue entender, você não consegue explicar. E eu percebi o que o escritor aos Hebreus disse: a palavra de Deus é mais penetrante que espada de 2 gumes. E ela entra na junção da alma e do espírito, nas espinhas e medulas, e discerne as intenções do coração. Quando disseram quem quer Jesus, lá estava eu. E hoje sou um fundice. Esse Jesus é outro nível. Aleluia. E hoje estou disposto até a morrer por esta verdade. Não estive com Jesus fisicamente, mas o evangelho é tão poderoso que me faz crer e não ter nenhuma dúvida. E hoje eu quero dizer para alguém: se você crer neste evangelho verdadeiro, aceitar Jesus como teu Salvador, Ele vai transformar tua vida também. Fica de pé e glorifica a Deus nesta manhã. Aleluia! Cadê a salva de palmas de quem crê que Ele vive? Ele vive. Alguém pode gritar: Ele vive. Mais alto: Ele vive. Ele vive. Mais alto: Ele vive. Ele vive. Por isso eu tenho esperança. Por isso eu tenho esperança. Aleluia. Aleluia. Eu tenho esperança. Esperança. Esperança de que um dia verei Ele face a face. Esperança de que um dia vou abraçar Jesus. E Ele vai me chamar pelo nome. Ele vai dizer: meu filho Dercy, valeu a pena, né? Mas eu não vi. Bem-aventurados os que não viram, mas acreditam. E do outro lado do inferno, o diabo a receber time dele a entrar. Eu não acreditava no inferno. O diabo a dizer: para vir aqui não precisa acreditar. Só para ir ao céu é que precisa. Aqui a fé é a exigência da concorrência. Para entrar aqui não precisa ter fé. Já viram vocês? É tão fácil se perder que não precisas ter fé. É só você não acreditar em Jesus, não acreditar no que estás a pregar aqui. E é muito difícil, eu creio, eu tenho certeza, eu sei disso. Principalmente estamos a ver num tempo em que o que mais importa, pessoas querem ser profetizadas, mas não querem ouvir o evangelho. Numa igreja como essa que estamos a pregar a verdade, a pessoa diz: aqui nem me profetizaram, eu próximo domingo não venho, preciso ser chachuvado. Deus disse para mim: o que recebeste de mim,
É isso que deves dar à igreja. Eu fui transformado pelo Evangelho. E eu quero que você receba esta palavra. Creia em Jesus Cristo e serás salvo. Creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo e serás salvo. Creia em Jesus Cristo e serás salvo. Creia em Jesus Cristo e serás salvo. Fecha os teus olhos. Em 30 segundos, peça para que você seja uma pessoa que acredita na verdade. Uma pessoa de fé. Não uma pessoa emocionada, mas uma pessoa de fé. Peça para que Jesus possa te transformar de verdade. Porque a ressurreição dele é sinal de que chegou o tempo de você viver também. Então você vai orar agora: Senhor Jesus, eu quero crer mais em Ti. Eu quero Te servir, eu quero Te buscar. Faça essa oração em 30 segundos só. Senhor, em nome de Jesus, oramos nesta tarde. Rei glorioso e soberano, Deus, oramos. Deus, dê-nos força, dê-nos vigor. Capacita-nos, Senhor dos Senhores. Pai, para que a nossa fé, Deus, não morra. Em nome de Jesus, para que a nossa fé não desmorone. Queremos, Senhor da glória, olhar para Ti como autor e consumador da nossa fé. Deus maravilhoso, nesta tarde oramos no nome de Jesus. Deus maravilhoso, segura-nos. Senhor dos Senhores, guia-nos. Pai, mostra-nos o caminho. A Tua palavra diz que o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ti, Senhor. Oramos, Deus maravilhoso, queremos ter o Filho em nós, Deus, para chegarmos ao Pai. Queremos ter o Filho em nós, no nome de Jesus. Pai da glória, ajuda-nos, Pai, a permanecer nesta verdade, a viver nesta verdade, a nos mover nesta verdade. Em nome de Jesus oramos. Ainda, Deus, que tempestades se levantem, nós não queremos abandonar.